Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui ler alguns comentários de todos vocês, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram. Qual que é o Instagram? Raquel Mariana OFC, tá bom? Então eu quero aqui ler alguns comentários e fazer algumas considerações sobre igreja, tá bom? De uma inscrita, de uma irmã, nos vídeos passados. E eu quero aqui estar lendo alguns comentários, né? No vídeo jejum, deixa eu ver aqui. Deixa eu encontrar aqui, mas... Aqui. No vídeo jejum, a Laudiceia Barbosa, ela fala assim: vou fazer jejum. Nesse vídeo eu falo sobre o jejum, como você fazer, como realizar o jejum de forma correta. Precisa, irmã Raquel, sim, é necessário, né? Existe todo um passo a passo para que você venha ter resposta e milagres e alcançar a graça através do jejum. Procura lá nesse vídeo, jejum. Aliás, tem uma playlist aqui no canal somente de jejum, tá bom? Aí a Laudiceia Barbosa, ela fala assim: vou fazer jejum, pois minha bebê de 1 ano e 9 meses é muito nervosa. Tem medo de andar sozinha no chão, só anda na cama perfeitamente. Irmã Laudiceia, muito obrigada pelo seu comentário. Você está falando aqui que vai fazer jejum pela sua bebê, né? Uma bebezinha mesmo, de 1 aninho e 9 meses. Você fala que ela é muito nervosa e tem medo de andar sozinha. Então, assim, eu sugiro que você ore, estenda as mãos, né, sobre ela, principalmente quando ela estiver dormindo, né? Ore, você pode orar para Deus abençoar, para Deus guardar, e declara que ela é do Senhor, que tudo que tem nela vai glorificar e glorifica o nome do Senhor, que a vida dela já está nas mãos do Senhor, que o Senhor continue guardando, revestindo. Você pode fazer isso, né? Essas declarações para sua filha. Você está falando que ela é muito nervosa, e você pode também declarar no mundo espiritual que o inimigo não tem o poder e não tem autoridade para tocar na vida da sua filha, tá bom? Você pode declarar isso, que as palavras têm poder no mundo espiritual, então você pode declarar, né? E comece a falar, fale o nome dela, fala que ela é do Senhor, que a vida dela é do Senhor, e comece a orar para Deus preparar um bom futuro, para Deus guardá-la, e começa a abençoar, né? Você pode também fazer isso para as outras irmãs que estão aqui, né, no canal, e quem está assistindo, né? Você que é gestante, você que está gestando, está esperando, né? Um bebê, você que está grávida, melhor dizendo, né? Você pode também abençoar o seu filho ou a sua filha no ventre, né? Você pode passar a mão na barriga. Você pode ali já abençoar, declarar palavras boas, né? Abençoando que aquele bebê é muito bem-vindo, né? E começa a declarar, independente do sexo, se é um homem ou uma mulher, você pode declarar abençoando, tá bom? E no caso aqui da irmã, e ela fala, né, que ela tem medo de andar sozinha. Nessa oração você pode repreender. Faça isso quando ela estiver dormindo, né? Nessa oração você pode repreender todo espírito do medo, porque o medo, ele é um espírito, tá bom? O medo, ele é um espírito.
A carta de Paulo a Timóteo vai dizer que Deus não tem dado espírito de medo, mas de ousadia, de poder e de moderação. Então, o medo, ele é um espírito. Tem pessoas que têm medo de tudo. Então, assim, você já pode declarar, né, no mundo espiritual, que todo medo seja repreendido em nome de Jesus. Numa voz tranquila, comum, normal, como essa que eu estou falando aqui. E, irmã, possivelmente, se ela tem medo de andar sozinha no chão, só na cama que ela anda perfeitamente. É porque talvez na cama ela se sinta mais segura, né? Talvez na cama ela se sinta mais segura. Possivelmente isso tem muito a ver com segurança. Então, busque formas de estar dando mais segurança para ela, principalmente no chão, né? Eu oriento que o chão esteja muito bem limpo, né? Muito bem limpo mesmo, porque é uma fase que é comum mesmo, normal das crianças, né? Engatinhar e, enfim, né? Se desenvolver todo o aparelho locomotor. Então, quando ela estiver no chão, fique ali também sentada, fica próxima, né? Eu não sei se a irmã faz, mas são apenas algumas sugestões que tá vindo aqui na minha mente, tá bom? Que pode ajudar, né? Se não ajudar, procure um profissional mais especializado, tá bom? Obrigada pelo seu comentário. A irmã Rebeca Milene, obrigada, viu, irmã Rebeca? Ela dá aqui um comentário. No vídeo, relato de experiência sobre a desobediência. No vídeo, relato de experiência sobre a desobediência. Relato de experiência sobre a desobediência ponto, obedecer é melhor do que sacrificar. Se você quiser encontrar esse comentário, saber um pouco mais do que foi falado nesse vídeo, a Rebeca Milene, ela fala assim: a paz. Ouvi você dizer algo que me fez refletir sobre criar raiz em uma igreja, isso. Eu congregava em uma e saí, fui para outra. Fiquei 1 ano e fechou. Tive que ir para outra, fechou. Também agora estou sem igreja, mas já falei para Deus que vou esperar uma direção certa para enraizar. Deus te abençoe, irmã. Amém, irmã Rebeca. E eu confesso que eu já era para eu ter falado desse assunto há algum tempo aqui no canal, sobre igreja, sobre enraizar, e essa palavra saiu no meio desse vídeo, né? Sobre relato de experiência sobre a desobediência. Depois você vai lá e assiste o vídeo, né? Assiste até o final e compartilha com quem você desejar, né? Porque é um vídeo de alerta, tanto para quem recebe com relação à obediência, quanto também para quem está de longe observando. E ali é muito bom, muito importante também ter o dom do discernimento de espírito. Mas respondendo aqui a pergunta da nossa irmã Rebeca, sobre criar raiz, é muito importante na nossa vida e na nossa caminhada nós termos uma raiz, um lugar para fixar, né? Ter um ponto onde você possa se estabelecer e ali desenvolver raízes. Que raízes são essas? São raízes espirituais, né? E ali você se estabelecer e Deus, com o tempo, vai fazer você florescer. Não é fácil. O maior interessado com que nós não venhamos a congregar, a estar juntamente com alguns irmãos, a estar juntamente em um contexto de igreja, em um ambiente chamado eclésia, é o inimigo. O inimigo, ele vai tentar de todas as formas nos remover de um ambiente chamado igreja.
Existe até um fenômeno muito atual que é o movimento dos desigrejados, que são pessoas que não congregam mais, por motivos diversos. E certamente isso é uma doutrina que não vem de Deus. Então, concernente aqui a nossa irmã, ela fala que ela estava em uma igreja e a igreja saiu, foi para outra e um ano depois fechou e depois foi para outra. Então, assim, percebe-se alguns pontos que eu gostaria de sinalizar, alguns requisitos para que você venha analisar e perceber uma igreja saudável, digamos assim. Saudável, porque não existe igreja certa. Não existe, melhor dizendo, corrigindo, igreja perfeita. Certa, perfeita, não existe. A palavra certa aqui é perfeita, né? Perfeição. Não existe igreja perfeita. A igreja perfeita, ela só irá existir quando Jesus ele voltar e buscar a noiva, né? E de um povo ele vai tirar um outro povo e vai se encontrar nos ares. Então, a igreja perfeita somente lá na glória. O maior interessado para que nós não venhamos a congregar é o inimigo da nossa alma. Se ele tentar te remover do lugar onde Deus te colocou, salvo algumas exceções aqui do relato da irmã Rebeca, que a igreja fechou, aí não tem jeito mesmo, eu já passei também por isso, salvo algumas exceções, mas o maior interessado em que você não congregue, em te remover do lugar onde Deus te colocou, é o próprio inimigo Satanás. E ali ele vai se utilizar de ferramentas, armadilhas, iscas, que eu já li aqui no canal, né? Tem uma playlist que é a Isca de Satanás, que é um livro muito fabuloso que fala muito bem sobre isso, sobre ferramentas, iscas, armadilhas que o inimigo ele coloca dentro das igrejas para que as pessoas venham sair das igrejas e ficarem perambulando por aí, o que não é o caso, repetindo mais uma vez, da nossa irmã que a igreja fechou. Então, assim, eu quero sinalizar alguns pontos de uma igreja saudável para que você possa congregar. A raiz, antes eu quero falar de raiz. A raiz, ela é muito importante, irmãs, nós termos uma origem, né? Ter um lugar onde ali nós seremos como ovelhas cuidadas pelo pastor, não um pastor perfeito, mas um pastor levantado por Deus, um homem ou uma mulher levantado ou levantada por Deus. E aqui eu não quero entrar no mérito que pastor é de Deus, eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas a tônica aqui é você ser cuidado, cuidada, orientado, orientada por um líder, uma pessoa que Deus levantou para cuidar de você. Nós somos ovelhas e precisamos ser cuidadas, primeiramente pelo pastor supremo, que é Jesus de Nazaré. Ele fala: eu sou o bom pastor. E é muito importante você se submeter a uma autoridade, a uma pessoa que tem mais experiência, mais vivência, uma pessoa que foi levantada ou levantada por Deus. E aí eu coloquei alguns critérios, né, para que todos nós venhamos a observar, e que eu fiz isso na minha caminhada cristã, até chegar onde Deus me colocou, né? É observar alguns pontos. Quem é esse pastor, né? Primeiro você vai analisar, né? Quem é esse pastor? Quem é essa pastora? De repente tem uma pastora. Quem é esse líder? Quem é essa pessoa?
Essa pessoa veio de onde? Esse líder veio de onde? Essa pessoa tem história? Essa pessoa foi consagrada ou consagrada por quem? São algumas perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos e avaliar. E buscar em Deus e observar naquele ambiente, naquela comunidade. Uma outra pergunta que nós precisamos ver também é: essa igreja que eu estou indo, ou que eu estou congregando, ou que eu estou frequentando, melhor dizendo, é uma igreja que tem fundamento? É uma igreja fundamentada? Qual é a origem desta igreja? Existem lugares, irmãs, por que eu estou falando isso? Lugares tradicionais não tem esse problema, porque são igrejas, lugares, estou falando aqui de um ambiente chamado igreja, que já tem um histórico na cidade, que já vem de uma história, já tem um fundamento. Existem igrejas que já têm 50 anos, igrejas que já têm 100 anos, né? Igrejas que já têm toda uma estrutura histórica, você percebe um fundamento. O que é diferente, e normalmente, antes de eu ir para a próxima fala, essas igrejas que têm um fundamento, que têm uma estrutura, que têm uma coesão, não somente no plano estrutural, como também espiritual, que é mais importante. Tem uma história, tem toda uma história, uma fundamentação. Se você estiver entendendo, coloca aqui embaixo no comentário: irmã Raquel, eu estou entendendo. A minha intenção aqui é me fazer o mais clara possível para que você possa entender, tá bom? Então, é importante analisar que igreja é essa, que ambiente é esse, que ministério é esse, tá? O que é diferente, o que se percebe, determinados ambientes, determinados lugares, em que ali é um ponto aberto chamado igreja, e se coloca ali um nome, né? Mas você não sabe a origem, você não sabe se pertence a uma matriz, qual é a matriz, né? Uma pessoa, um líder, quem é esse líder? Ele veio de onde? Ele foi consagrado por quem? Tudo isso é necessário avaliar. Quem foi que levantou esta pessoa como líder? Por quê? Essas perguntas eu preciso fazer para mim mesma, né? Para mim mesmo, não é chegar para a pessoa. Vamos supor que você está ali indo, frequentando, você está ali analisando, você está observando. Você observa tudo isso, amada igreja. Né? Igreja, né? Eu e você que somos nós, a igreja, mas eu estou falando de um ambiente, né? Um espaço físico, um espaço geográfico, onde todos se reúnem. Então é necessário fazer essas perguntas: quem é esse líder? De onde que ele saiu ou ela saiu? Alugou um espaço, montou ali, colocou umas cadeiras, né? Todo um espaço onde vai chamar de igreja. De onde que saiu? Quem é o líder primaz? É uma filial de uma igreja, de uma outra igreja, que é a matriz? Amém. Tem uma estrutura, amém. Tem isso também, né? Tem isso também. Às vezes é filial, é uma subcongregação, né? É uma extensão de um outro ministério que é firme, que é coeso. Eu não estou me referindo a essas, porque são ambientes e igrejas muito sérias. Eu não estou falando nesse caso. Eu estou falando de um lugar onde se aluga um espaço e você não sabe nada. A pessoa não tem um histórico. O líder, a líder, se reporta ali como um pastor, uma pastora, ou um missionário, uma missionária, e ali você não tem histórico nenhum da pessoa. Da onde que saiu, de onde que saiu, quem foi que cuidou, foi liderado por quem consagrou, né?
Quem foi que consagrou? Porque para que haja uma consagração, existe todo um protocolo espiritual para ser cumprido, primeiramente. Foi separado ou separada para o ministério, né? Tem vida no altar, é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. Quem consagrou, de onde que veio, tudo isso, irmãs, precisamos avaliar e se perguntar e observar. Irmã Raquel? Porque senão você pode estar ali se submetendo a uma autoridade que se intitula, pessoas que às vezes se intitula, não é chamada por Deus, a pessoa se intitula, compra uma carteirinha ou forja uma falsa carteira de um líder ou de uma líder e se coloca ali com objetivos que não é almas, é objetivos de promoção pessoal, é objetivos econômicos, vários outros objetivos que não é e não são o reino de Deus e cuidar de pessoas. Objetivos genuínos do reino de Deus, concernentes ao reino de Deus, às almas espirituais, né? Para isso é necessário o dom do discernimento de espírito. Quem é essa pessoa? Porque senão você pode estar se submetendo a uma liderança que pode ser muito duvidoso ou duvidosa. Pode ser até um criminoso e uma criminosa. E alguém me pergunta, vixe, irmã Raquel, é mesmo? Pessoas, nós não podemos, né, acreditar em tudo que se fala e naquilo que está diante dos nossos olhos, não, irmãs. Às vezes é uma pessoa que vem de uma cidadezinha, fez coisas erradas. Às vezes é um bandido, uma bandida que se traveste, se esconde atrás de um cristianismo. Falar que é de Jesus, muitos podem. Agora a prática, né? E ali abandona lá aquele lugar, vem para uma outra cidade onde ninguém sabe o histórico. Às vezes são pessoas que lesaram pessoas em outros estados, em outras cidades. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Todo cuidado é pouco. Você não conhece a pessoa, você só conhece pelo que a pessoa fala. Não é que nós venhamos a andar desconfiados de tudo. Mas se nós iremos nos submeter a uma autoridade, entregar, nos submeter, congregar, membrar, entregar um dízimo, uma oferta, se submeter debaixo de uma liderança, precisamos saber sim, irmãos, quem é esta liderança, de onde que saiu. E em contrapartida, nem sempre é assim não. A pessoa às vezes conta uma história triste. Quem é esta pessoa? Tem um histórico? Você observa as redes sociais dessa pessoa. Cuidado com redes sociais. Existe um histórico, é de onde? Né? Eu fiz aqui algumas anotações. Tem um bom requisito? Tem uma vida santa? Como que esse homem trata a esposa? Como que é esse líder? Eu estou falando aqui de um ambiente de igreja, coisas que você vai avaliar antes de congregar em uma igreja. Quem é esse homem? Aquela mulher, ela vai falar assim para o marido, eis que eu vejo um santo homem de Deus. Homem e mulher de Deus, qualquer um pode ser. Até o Deus com D minúsculo, que é o inimigo. Agora, um santo homem e uma santa mulher, aí já é outro nível de espiritualidade. Outro nível, né? Então, nós precisamos avaliar. Irmãs, eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo, mas avaliar, fazer essas perguntas, né? Essa pessoa fala mal de outras pessoas na ausência delas. Como que ele trata a esposa e os filhos?
Irmãs, uma coisa muito importante, observa a esposa. Você observa um casal feliz, observa a esposa. Como que é a esposa? Ela é alegre, ela é sorridente, ela é feliz ou não? Né? Ela é espontânea, ela é alegre, ela é feliz, ela é dinâmica, ela é amorosa. Porque o que ela é ali é sinal de que ela é em casa e que ela é uma mulher que está sendo muito bem cuidada pelo marido. Irmãs, não tem erro. Olha a mulher, a expressão dela. Ela está sendo amada. Irmãs, você observa muito isso. Ela está sendo amada, está sendo cuidada. É uma mulher feliz e vice-versa. Ou é uma mulher sempre fechada, né? Às vezes é uma mulher assim mais contida, mais discreta, né? É muito bom observar o comportamento ou a expressão dessa mulher é uma expressão triste, né? Porque às vezes, irmãs, existem determinadas situações dentro do lar que o homem, o marido, que, né, às vezes faz a esposa passar por situações e ela não pode abrir a boca e falar. Portanto, você observa e você vê, além do que, o discernimento de espírito. Nada quer conhecer um homem, olha para a esposa, né? Uma mulher feliz, uma mulher amada, uma mulher cuidada. Agora, se não, irmãs, certamente, há uma predisposição muito grande dessa pessoa estar sendo apenas ali na frente uma coisa e em casa outra coisa totalmente diferente. Como é que são os filhos? São alegres? São espontâneos? Ou são crianças, e criança também não tem como falsear nem maquiar. Ou são crianças arredias, criança com medo. Mas criança saudável corre, brinca. Ou são crianças que já ficam no canto, aquela expressão sempre fechada. Irmãs, dá para perceber. Dá para perceber. Então, é observar o contexto como um todo antes de congregar e tomar a decisão de se membrar. Essa igreja, ela tem palavra? Ela tem pregação ou não? Essa igreja, ela tem escola bíblica dominical ou não? De repente, essa igreja que você congrega ou está congregando, está pensando em congregar, alguns dias tem pregação, outros devido ali a dinâmica, às vezes não tem, né? Às vezes não tem a escola bíblica dominical, mas um dia da semana tem um estudo bíblico. Tem isso, irmã Raquel? Tem isso também. Às vezes a dinâmica da igreja não tem lá a escola dominical, mas tem pregação. Todos os cultos, ou quase todos os cultos, têm pregação da palavra de Deus, tá? E não tem escola dominical, mas a irmã Raquel tem um dia lá da semana, ou segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, que tem um culto do ensino. Tem algumas igrejas que eu sinto muito falta, que não está tendo mais, está em desuso, que é o culto de doutrina. Esse culto é um culto maravilhoso, ele é muito utilizado nas igrejas tradicionais, que é o culto de doutrina, que é um culto de ensino. De repente, não tenha esse título, culto de doutrina, mas tem um culto de estudo bíblico. É uma igreja saudável, uma característica de igreja saudável. Outra característica, o pastor, ele conhece as ovelhas? O pastor, ele conhece, a Bíblia vai falar que o pastor, ele deve conhecer as ovelhas. Esse pastor, ele conhece as ovelhas?
Irmãs, nós observamos muito em uma igreja, quando o pastor ele conhece as ovelhas, quando ele as chama pelo nome. Fulana de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano, né? Ali você começa a identificar. O pastor ele deve conhecer e ele conhece as ovelhas. Esse pastor ele conhece, ele procura conhecer, ele se interessa por você, quer saber como que você está. Se você sumiu da igreja, ele perguntou, pediu para alguém te ligar, ou algum líder, alguma pessoa. De repente é uma igreja grande que o pastor às vezes não, mas algum líder, alguma pessoa, uma autoridade sobre a sua vida lá, né? Isso são características de uma igreja saudável. O pastor ele conhece as ovelhas e as ovelhas ouvem a voz do pastor e conhece a voz do pastor. Por exemplo, eu conheço a voz do meu pastor. Ele pode estar a quilômetros de distância, mas eu conheço, timbre a voz do meu pastor. Raquel é o meu pastor. Eu conheço, né? Não só o pastor dos pastores, como o meu pastor da terra, né? Então, o pastor ele conhece as ovelhas. Essa igreja é uma igreja que tem oração? Essa igreja é uma igreja que tem culto de oração, irmãs? A igreja saudável tem que ter culto de oração. Nem que seja 1 hora, seja de 3 horas da tarde, ou seja culto de oração e consagração, tem que ter culto de oração. Ou não? É para avaliar. É para avaliar. Tem culto de oração? Tem culto de oração, irmã Raquel. Tem um culto lá, tal hora assim, que tem umas irmãs, ou a pastora, ou a missionária. É culto de oração. Isso é característica de uma igreja saudável. Lá na minha igreja, não somente tem culto de oração, mas lá tem uma casa de oração, que é um anexo, um agregado, só para orar. Por quê, irmã Raquel? Por quê? Se nós não tivermos vontade de orar aqui, o que nós queremos fazer lá na eternidade, na glória? Nada. Então, uma outra característica de uma igreja saudável, né? Qual é a atenção que esse pastor dá para as pessoas que são menos favorecidas, menos abastadas? Esse pastor dá atenção, ele demonstra carinho, os pobres, necessitados, ele dá atenção, ele conversa, ele dispensa atenção. Isso são características que nós precisamos observar de uma igreja saudável. Uma igreja saudável, o verdadeiro homem e mulher de Deus, o líder, o pastor, a pastora, o missionário, a missionária, não faz acepção de pessoas, trata todos igual. Mas se você percebe que há um favoritismo, uma inclinação maior para aqueles que têm uma renda maior, você já começa a observar e vai observando, né? E não vá por palavras alheias, não. Você que é homem e mulher de Deus precisa ter a clareza, a mentalidade, a sabedoria, a inteligência para tomar decisões de acordo com o Espírito Santo. Então eu estou te dando aqui ferramentas, análises para você analisar uma igreja saudável, para você congregar e ter uma vida espiritual saudável e forte e crescer na palavra. Não crescer em outras coisas não, mas o foco é a palavra, tá? Uma outra característica é observar essa igreja. Essa igreja é uma igreja legalista? Mas Raquel, o que é uma igreja legalista? É uma igreja que ata fardos pesados sobre os membros. Fardos pesados. A Bíblia vai dizer, né, largos filactérios, os fariseus, que se colocam, né, nas esquinas das cidades e oram em voz alta, para que todos possam ver o quanto que eles são, né, homens de Deus e mulheres de Deus, os fariseus.
Uma igreja legalista é uma igreja que ata fardos pesados, difíceis de serem cumpridos, né? Aqueles usos e costumes, e eu estou falando aqui de uma forma clara, que é difícil de ser cumprido, porque a verdadeira mudança, ela é de dentro para fora. E aí se observa aberrações que nós percebemos no nosso meio, que tinha uma capa, tinha uma indumentária, se enquadrava em um padrão, mas que depois por detrás você vai perceber um criminoso, uma criminosa, um ladrão, essas aberrações aí que nós percebemos. Tá hoje aqui, amanhã tá lá no mundo fazendo aberrações, porque o processo de conversão não foi de dentro para fora. O processo de conversão é algo tão genuíno que o próprio Espírito Santo ele vai orientando. E se você tem um chamado, um chamado de Deus, se Deus te esclareceu, se Deus está falando com você para que você deixe determinada coisa, para que você use determinadas coisas, eu não estou falando disso, tá bom? Meu irmão e minha irmã, tá bom? Ai, Raquel, mas eu uso túnica porque Deus falou comigo. Se você tem um chamado, se você é um chamado, uma chamada, e ali Deus falou algo com você, e Deus requer de você um nível de renúncia maior, e Deus falou contigo para que você faça isso, ou faça aquilo, ou faça aquilo outro, minha irmã, quem sou eu para falar que você está errada? Não, você está certa. Siga aí na tua comunicação com Deus e com o Espírito Santo. Mas eu estou falando de igrejas legalistas que atam fardos pesados. Que se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Que se você não fizer aquilo, você não vai ser salvo. Que se você fardos pesados sobre os membros, que pessoas andam na vaidade dos sentidos. Existe esse versículo. Vaidade dos sentidos em Colossenses. Pessoas que andam na vaidade dos sentidos. Isso é vaidade. Muitas das vezes a origem de tudo isso, a salvação não vem de obras para que ninguém se glorie, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Deus, ele olha para o nosso coração. E aqui eu falo, não vamos entrar na falta de bom senso e de equilíbrio não, irmãs. Não é porque Deus, ele olha a intenção do nosso coração que nós, como mulheres de Deus, não iremos nos vestir de forma decente. A mulher, ela precisa se vestir de forma decente e não ficar provocando lascívia, desejos, né, apelativos para o corpo, fazendo muitas das vezes ser alvo de cobiça de homens que estão dentro da casa do Senhor, marcando as curvas. Não é porque Deus, não, irmãs, bom senso e equilíbrio. Certas roupas apelativas. É o bom senso e o equilíbrio. O Espírito Santo, ele é muito educado. Aliás, uma das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ele é educado. Eis que estou à porta e bato. Então, igrejas legalistas que atam fardos pesados. E às vezes a pessoa adoece na alma e no espírito porque tem que se submeter, tem que ser enquadrado naquilo ali para não sofrer rejeição pelo grupo. E a pessoa adoece, se submete a um jugo, doutrinas de homens. Lá em Ezequiel fala que o próprio Deus, ele vai adornar Jerusalém. E mais uma vez, bom senso e equilíbrio. Mas Raquel, Deus me deu uma visão que eu fui lá no inferno
E eu vi, irmã, isso aí é experiência sua com Deus. Isso aí é algo seu com... Quem sou eu para falar que você está errada? Não. Você que é de um segmento, né? Eu não tenho o direito de falar que você está errado ou errada, não. Porém, Deus, Ele observa tudo isso. Assim como houve o voto do nazireado, houve uma renúncia, existem chamados específicos que Deus, Ele requer de nós posicionamentos, atitude e uma postura específica. Que é esse caso que eu não quero entrar aqui. E se é o seu caso, seja abençoado e fique na vocação que Deus te chamou. Amém? Eu não posso falar que você está certo, não, eu não posso. Por exemplo, eu, irmã Raquel, Deus já ministrou no meu coração, eu não como carne de porco, mas foi algo meu, um propósito meu, chamado meu, algo que Deus ministrou no meu coração. Eu não posso chegar aqui, né, e falar que quem come esse tipo de comida ou seus derivados vão para o inferno. Eu não posso. E fique ligado, você que está aí do outro lado, se tem uma pessoa que vem, que te aponta, que te acusa, essa pessoa está sendo instrumento do diabo. Porque quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. Quem é o acusador é o diabo. Eu não tenho esse direito de chegar aqui e falar. Irmãs, o voto do nazireado, por exemplo, Sansão, né, Samuel, eles tinham todo um parâmetro, uma preparação, uma requisição, um nível de renúncia. Por exemplo, eles não poderiam cortar cabelo, eles não poderiam beber bebida forte, não poderiam tocar nada imundo, nada impuro. E assim eu creio que nessa geração nossa existem níveis de renúncia que é um particular de Deus com a pessoa. E eu não tenho o direito de fazer isso doutrina. Não é porque eu não me alimento de determinado alimento que eu vou chegar aqui e vou falar, olha, vocês que comem comida assim, vocês vão tudo para o inferno. Eu não posso, irmãs. Não posso. E nem quero ser assim, nem tenho esse direito, eu não posso. Não posso. Então, pessoas que andam na vaidade dos sentidos. Qual é a motivação do coração? Se a motivação é cumprir um chamado, cumprir uma direção, ou é a motivação de eu me colocar como fardo pesado para mostrar o quão mulher de Deus eu sou? Olha aí, a armadilha. Não, eu vou me transfigurar aqui, vou andar assim, assado, vou fazer isso, é porque eu sou... Olha só, irmãs. E cuidado com pessoas que colocam os títulos. Pessoas que só querem ser chamadas por titulações. Não, eu sou a missionária, eu sou o pastor, eu sou o bispo, irmãs. Eu sou o 25º ancião. Só falta falar isso. Cuidado com pessoas dessa natureza, irmãs. Cuidado. Foge dos tais. A maior autoridade que eu e você nós podemos ter é no mundo espiritual. A maior autoridade que nós podemos ter na nossa vida é a autoridade de mandar um demônio embora, é ter uma vida no altar, uma vida santa.
A maior autoridade no mundo espiritual é a autoridade de servos. Jesus que se utilizou de uma toalha. A maior autoridade que nós adquirimos no mundo espiritual, e eu vou voltar aqui para o tema, é porque Deus está falando aqui com alguém. A maior autoridade no mundo espiritual que eu e você nós podemos adquirir em Deus é subjugar a nossa carne, dominar a nossa carne, a nossa natureza terrena. Quando dá vontade de brigar, você não briga, você está adquirindo autoridade no mundo espiritual. Quando dá vontade de você falar uma palavra torpe, um palavrão, mandar lá não sei para onde, quando você domina a sua natureza terrena, engole aquilo e deixa Deus trabalhar, você está adquirindo autoridade. Cuidado com essas pessoas. E às vezes ainda aparece aqui no canal, missionária de não sei do que, pastor de não sei... Irmãs, coloca o título. Mães, a maior titulação é ser servo e serva do Senhor. Mas Raquel, mas vem cá, você tem título de alguma coisa? Irmãs, Deus pela graça me deu algumas coisinhas aí. Mas ó, Raquel Mariana, irmã Raquel, eu gosto, irmã Raquel, acabou. Irmã Raquel. Cuidado com essas pessoas, irmãs. Não, porque olha, uma vez, eu vou falar aqui no canal mesmo, uma pessoa colocou, não, porque eu como missionária, elas... Mães, se não é a graça e a misericórdia de Deus. Então, característica de uma igreja saudável, como que é a pregação? É a pureza, é a santidade, é andar, ser praticante da palavra. Mas eu tô sonhando aqui, é ser praticante da palavra, né? É ser praticante da palavra. Deus, ele olha muito o nosso coração. Não é porque Deus olha o nosso coração que nós vamos andar, né? Da forma como o mundo. Eu não estou falando disso. Um equilíbrio, um bom senso. Como que eu quero ser vista? Como mulher de Deus ou uma, né? Que aquilo que nós somos venha também se reverberar, se sobressair da forma como nós nos posicionamos em casa, na igreja. Qual o impacto que está gerando? Ou será que eu vou ser instrumento do inferno para que homens me olhem, me desejem, me cobicem? Uma mulher de Deus se veste, se traveste como mulher de Deus. E homem também aqui, ó, homens que andam com calcinha apertadinha. Qual a imagem que eu quero passar? Não estou falando de um corpo atlético não, irmãs. Né? E aqui já entra em outra linha que eu não quero. Qual é o teor da pregação? É a pureza de mente, a pureza do coração. Igrejas que não valorizam a palavra, sai dessa igreja. Igrejas, né, que valorizam os dons em detrimento do caráter. Que igreja é essa que valoriza os dons? É só dom, é só dom, só dom. Irmãs, dom não salva não. O que salva é um caráter transformado. Olha, eu amo esse canal aqui, que nesse canal aqui eu falo. E quando Deus me leva em algumas igrejas, quando Deus me dá uns rolos assim, eu entrego. Porque, olha, eu amo esse canal por causa disso. Eu sei que alguns aqui vão aparecer, vão me criticar, mas não tem problema não. Eu não tenho medo das críticas, não. Tem não, irmã Raquel? Tenho não. Tenho não. A minha intenção aqui é ser canal de bênção para a tua vida. Então, ó, igrejas que valorizam dom. Pula, 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 rodeia, 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 sapateia, sapateia, sapateia. Mas vem cá. Tá cheio do poder?
Qual é o testemunho em casa? Comprou, pagou? Tem o fervor do Espírito na hora da pregação da palavra? Irmãs, um homem ou uma mulher de Deus, na sua essência, tem óleo, tem presença. Quando prega, quando fala da palavra. Nós não podemos cair nas armadilhas de achar. E no final aqui desse vídeo eu vou contar uma experiência. Eu vou contar aqui uma experiência, irmãs. Tem pessoas que pensam assim, e eu já estou finalizando, né? Vou fechar com a experiência, já estou finalizando. Tem pessoas, é homem de Deus porque falou línguas estranhas, rodou, sapateou. Irmãs, cultos que é só de visão e revelação, não teve pregação da palavra. Saia disso. Agora, Deus pode usar? Pode. Deus já me usou e pela misericórdia ainda me usa nos mistérios assim, sim. Mas não é só isso, irmãs. Não é só isso. Tem que ter pregação da palavra, tem que ter culto de ensino. E fique em pé atrás com pessoas dessa natureza. Observa qual é a conduta. Não se deixa levar. Observa a conduta. Como que é a vida dessa pessoa. Como que é o proceder dessa pessoa. Ou tem, eu falo aqui muito aqui no canal, ou tem um espírito de miséria, ou tem um espírito de sujeira. Irmãs, eu vou falar. Tem pessoa que revela tudo dos outros, mas às vezes não revela que ele e ela precisa arrumar sua casa. Eu falo aqui tanto no canal. É um espírito de sujeira atuando no lar. Como com uma pessoa cheia de Deus, irmãs? Revela tudo. É irmão. Irmãs, eu não gosto de falar, mas é um espírito maligno. O diabo fala línguas estranhas, viu? O diabo, ele entrega até visões e revelações, viu? Espírito do engano. Precisamos pedir a Deus o dom do discernimento de espírito. Eu quero dar parabéns para você que chegou aqui até o final. Se você chegou aqui até o final, que Deus te abençoe. Coloca aqui embaixo, irmã Raquel, eu estou chegando aqui até o final. Eu vou te contar uma experiência fortíssima sobre isso. Existem profetas verdadeiros? Existem, mas existe. E eu vou fazer propaganda aqui de uma mulher, Cristina Maranhão. A missionária Cristina Maranhão, ela é uma profetisa, uma mulher de Deus. Existem profetas verdadeiros? Existe, irmãs. Eu posso citar aqui uma dúzia. Uma mulher de Deus, ela fala, acontece. Existem os profetas verdadeiros? Existem. Mas existem também os falsos. E os falsos são na sua maioria. Eu quero contar aqui uma experiência para encerrar esse vídeo. Você que deseja o dom do discernimento, você que precisa sair de uma condição de vale, você que precisa mergulhar em águas profundas, você que não quer ser enganado ou enganada, eu criei, né, através do Espírito Santo, um curso Saindo do Vale. Vou deixar o link aqui embaixo, né, uma proposta para ajudar pessoas nesse sentido. E lá tem um grupo, né? Você clica, tem um grupo, lá tem maiores informações, né? Mas eu quero aqui contar esse testemunho. É um testemunho, irmãs, é um testemunho. Uma pessoa que se intitula, né? Profeta, né? Profetiza. Uma outra pessoa em comum adoeceu, irmãs. E ficou internado.
no hospital, é muito grave, muito grave. Tão grave que os médicos chamaram para dizer que havia se esgotado as possibilidades ali terapêuticas de cuidado. Não tinha mais jeito. Serve de alerta, viu? E ali, irmãs, o que aconteceu? E aquela pessoa, a profeta, né, a profetisa, eu começava a observar que todas as vezes no meu contato com essa pessoa e que nós orávamos, a pessoa sempre falava de morte para essa que estava lá no hospital. Às vezes a pessoa, irmãs, libera uma profecia, uma falsa profecia, para não perder a titulação de profeta ou de profetisa ou de homem de Deus ou de mulher de Deus, andando na vaidade dos sentidos. Isso é vaidade. E entrega coisas da carne que nem vai acontecer. E a Bíblia fala, ai desses que entrega coisas que Deus não mandou. E eu comecei a observar que nas minhas conversas com esta pessoa, direcionadas a esta outra que estava lá em comum, né, lá no hospital, internada, era só conversas de morte, era só palavras e profecias de morte. Ah, porque vou eu recolher. Ah, porque eu estou preparando que eu vou recolher. Ah, porque é mistério. Porque, irmãs, Deus, quando Ele fala claramente da importância de você conhecer a palavra. Deus, quando fala, Ele fala claramente. Quando Deus falou para o discípulo dele, lá para Ananias, falar lá para Saulo, Deus deu nome, Deus é claro. Tá tendo escuridão, não tá direcionando. Irmãs, sai disso, foge disso. Ali, e o teor das orações, das profecias era só isso. Ah, porque eu vou recolher, porque eu tenho... Irmãs, eu falei, Senhor, que é isso? Que negócio é isso aí, Jesus? Você fez isso, irmã Raquel? Fiz. Falei, Senhor, que negócio é isso aí? Se a tua palavra diz que nós somos vida. E detalhe, eu não tinha nem muita convivência com a pessoa, não. Quem era amiga da pessoa era né, essa pessoa que estava profetizando. E profetizando morte na vida da menina que estava lá no hospital, da irmã que estava lá no hospital. Morte, profetizando morte, que ia recolher, que não sei o quê. Aí até lá uma outra parente lá distante que está fora dos caminhos do Senhor, irmãs. Ainda entregou uma outra profecia, que o espírito já estava descolado do corpo, que Deus ia mesmo tomar para si, que ia morrer mesmo. Irmãs, um negócio de morte. Eu falei, Senhor, isso está errado. Se a tua palavra diz que rios de água viva fluirão do nosso ventre, que onde nós chegarmos, a vida tem que chegar. O Senhor falou para Abraão, onde tu pisar a planta dos teus pés, aquela terra é santa. Se o Senhor nos chamou para profetizar a vida, que raio é esse de negócio de morte? Irmãs, quem quer morte, quem quer destruição, quem quer essas coisas, sofrimento, é o inimigo. Como eu desejo que você esteja até o final desse vídeo, irmãs. Eu comecei a orar, falei, Senhor, isso está errado. E comecei a orar, falei, Senhor, eu profetizo na vida desta irmã, que eu nem conheço ela muito, eu não tenho amizade, que ela vai ficar boa. Eu profetizo vida sobre ela, eu profetizo que ela vai ficar curada, eu profetizo que todo decreto de morte já bateu e retirado. Irmãs, a moça lá, a irmã que estava internada, eu nem tinha e nem tenho amizade, nem tenho lá muita pretensão de ter. Eu sou muito verdadeira, irmãs. Eu não tinha amizade, eu não conhecia ela direito, era uma conhecida. A amizade dela era essa outra pessoa que estava profetizando morte. Que eu comecei a achar muito estranho. E que isso, irmãs?
Se Deus, ele é eu sou a luz do mundo e vós os luzeiros. Se eu sou o sal e a luz do mundo, que raio é esse de eu ficar profetizando morte na vida dos outros, irmãs? E é um culto à morte, irmãs. Não, comecei a orar. Falei, Senhor, essa moça, ela não é minha parente, eu não tenho amizade, eu não tenho ligação nenhuma, mas alcance ela, Senhor, não deixa ela morrer assim não. Falei com Deus. Falei, Senhor, o Senhor tem poder para tirar ela lá daquele hospital e botar ela em casa de alta. Senhor, eu creio que o Senhor está ouvindo a minha oração, que o Senhor está ouvindo essa oração e que a fulana de tal vai ter a alta, vai sair desse hospital. Tu começou a orar, irmã Ragal? Comecei a orar, irmãs. Comecei a orar, comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, esse decreto de morte. Irmãs, a outra parente lá, dessa que só profetizava a morte, a pessoa nem está na presença de Deus, é uma desviada. Outra coisa, olha para a vida da pessoa. Eu já comecei a achar estranho aí. Ah, porque fulana falou que o espírito já descolou do corpo. Aí tu vai observar quem é a pessoa que está falando, que autoridade que tem, quem é? Mães, a pessoa está desviada do caminho do Senhor, não está nem na presença de Deus, irmãs. Não há pessoa que não está numa igreja séria, voltando aqui o assunto, né? Não está submetida a um pastor. Cuidado com essas pessoas que ficam de igreja em igreja. Cuidado com esse tipo de pessoa. Cuidado com pessoas que ficam com visão, revelação, que não tem raiz. Não estou falando aqui no caso da irmã, porque a irmã saiu porque a igreja fechou. Eu já dei aqui vários requisitos. Igrejas que fecham, né? Normalmente de pastores, de situações, de líderes que às vezes não aguenta pagar um aluguel. Irmãs, o que é de Deus flui. Cuidado. E pasmem. Essa pessoa já passou mais de 30 igrejas. Eu conheço mais outras pessoas que já passaram mais de 30, 50 igrejas, irmãs. Eu não estou inventando, não. Eu conheci. Cuidado com esse tipo de pessoa. Vem cá, quem é você? Qual é a igreja que você congrega? Quem é o teu pastor? Já pergunta assim. E você aqui que é uma líder na tua igreja, não convide pregadores que não têm igreja, que não congrega, que não se submete à autoridade. Não convide para pregar na tua igreja. Convide para pregar na tua igreja pessoa séria, pessoas que têm vida no altar, pessoas que têm compromisso, que congregam numa igreja que tem pastor. Aí, irmãs, voltando aqui, eu comecei a orar, comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, eu fui chamada para gerar vida, para profetizar vida. Eu não tô aqui, eu não fui chamada para gerar morte, nem profetizar morte. Mães, sabe o que aconteceu com aquela irmã? E eu orava. Eu não tinha nem amizade, um coleguismo, né? Uma parte do Senhor, né? Sem entrosamento nenhum com aquela irmã, mas eu me compadeci. Ela estava no CTI, irmãs. E eu orava. E parei com aquelas orações, irmãs. Aí um belo dia, encontrei com essa que só falava a palavra de morte. E eu ainda orava falando pro Senhor. Falei, Senhor, eu creio que fulana de tal ainda vai me dizer que a serva lá que tá lá no hospital vai para casa. Irmãs, Deus deu a vitória, irmãs. A moça lá, irmã, que estava no hospital entre a vida e a morte, Deus tem tratado dela. Ela teve alta, ela tá em casa, sendo cuidada em casa. E a pessoa o quê? Passou vexame. Passou vexame. Eu não ia botar a pessoa, né, falar na frente da pessoa, fulana, você, poxa, que raio de profecia é essa, amada? Que é isso? Irmãs, profecias que dá medo, não, foge disso. Quando é a voz de Deus, profecia de Deus mesmo, transmite paz. Deus pode até te exortar, falar, te orientar,
te dá um direcionamento, mas você tem paz. A paz é o árbitro. Profecias que dão medo, causam medo. O que é isso? Não é de Deus, não. É do diabo, é inimigo. Eu poderia confrontar e falar, pô, você... Não, irmãs. Espírito Santo não envergonha ninguém, não. Mas a própria pessoa ficou numa situação ali de dificuldade comigo. E cada um, né, é com a sua consciência. Que o Senhor nos ajude. Agora, se realmente é de Deus mesmo, aí já é outro nível. Que o Senhor nos ajude. Não somos perfeitos e nem temos a pretensão de ser. Somos dependentes da graça e da misericórdia. E ali eu me posicionei em oração. E louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que aquela moça teve alta e está em casa, sendo cuidada, tratada, né? Que Deus abençoe, paz.